Educação Legislativa em Movimento. A juventude representa o futuro da nossa democracia. Por isso, a Assembleia leva às escolas o projeto Educação Legislativa em Movimento. Nessa edição, visitamos Vila Bela da Santíssima Trindade, um município rico em história e cultura. A gente percebe o quanto que isso tem aumentado, ampliado o conhecimento, dos alunos e tem despertado neles também o grande interesse para a diversidade de assuntos que foram tratados nesses 2 dias aqui na nossa escola. Foi interessante, foi divertido e motivante para todo mundo. O povo de Vila Bela nos recebeu de braços abertos e participou das diversas atividades oferecidas, como o teste vocacional, estudos sobre a história da cidade e do parlamento, oficina de reciclagem, entre outras. A imagem que fica é uma imagem positiva de que a Assembleia cumpre o seu papel no seu dia a dia e também que eles ganham conhecimento e junto com o conhecimento, cidadania. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, a situação das prefeituras, de algumas prefeituras de Mato Grosso não está nada fácil nesse final de ano. Nós vamos conversar sobre as ações que estão sendo realizadas para ajudar alguns municípios, feitas pela Associação Mato Grossense dos Municípios. Conversamos hoje com o presidente da MM, Neurilan Fraga. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já iniciar falando dessa reunião que vocês tiveram ontem, né? A MM junto com os prefeitos. Como é que está a situação, presidente? É um prazer estar aqui novamente, para passar informação para as pessoas, que assistem, que acompanham, o RD News. Na verdade, ontem a gente fez uma reunião com a diretoria da MM, e mais um grupo de prefeitos que se propuseram e vieram a Cuiabá. Ontem mesmo tinha prefeitos de municípios de 1.300 quilômetros longe da capital. Isso demonstra o momento difícil, de um momento até de desespero pessoal dos atuais gestores municipais por conta da crise financeira. O Brasil vive um momento difícil, a economia, por mais que tenha apresentado alguns pontos positivos de recuperação, mas evidentemente as receitas ainda não reagiram, já não tiveram um crescimento que pudesse estar superando essa crise. E no caso dos municípios, de Mato Grosso, tem ainda algumas especificidades diferentes. Nós sabemos que a economia ela não cresceu, mas por outro lado, tem a questão dos atrasos dos repasses. Se você não tem um crescimento da economia, de receitas, se você tem uma transferência das obrigações, principalmente do governo federal, para os municípios, sem a devida contrapartida financeira, que são os famosos subfinanciamentos, subfinanciamento de programas federais. E aí você tem um atraso nos repasses generalizados por parte do governo do estado. Isso leva os municípios a uma situação de falência total. O que está acontecendo hoje na prática é que todos os municípios do Mato Grosso estão sofrendo desta doença quase terminal,
e não está tendo condições de fazer já as suas tarefas, os seus deveres de casa. Então tem prefeituras que não estão conseguindo mais recuperar uma ambulância, tem prefeitura que não está conseguindo pagar mais o posto de gasolina, né? Tem prefeituras que não está conseguindo mandar os recursos, repassar os recursos do Duodécimo para a Câmara de Vereadores. Inclusive tem um prefeito que foi afastado e um dos itens, né, do seu afastamento foi a falta de repasse na datas que deveria mandar o Duodécimo para a Câmara de Vereadores. Né? E não estão conseguindo pagar os seus fornecedores, né, por conta dos atrasos do governo do Estado. Né? Para quem está nos assistindo, todos os repasses do governo do Estado para os municípios, na saúde, transporte escolar, que é na educação, o ICMS, que é aquele recurso constitucional que toda quarta-feira tem que estar na conta das prefeituras, né? O FETAB, né, estão atrasados ou em atrasos. Quanto tempo de atraso? Por exemplo, na área da saúde, nós temos alguns programas que do ano passado ainda não foram pagos. Tem programas que têm 6 meses do ano passado que não foram pagos. E já tem agora, os programas deste ano, já tem 4 meses também em aberto. Então, só na área da saúde, né, incluindo atenção básica, a média e alta complexidade, SAMUR, já está mais ou menos 100 milhões de reais. Nossa. Os atrasos. Na sexta-feira que passou, né, os atrasos para os municípios de repasse era mais de 300 milhões de reais. Mais de 100 milhões na saúde, mais de quase 30 milhões, cerca de 30 milhões na educação, no transporte escolar, tinha em torno de 80 milhões no ICMS de atraso e quase 30 milhões do FETAB. Né? Além de um fundo, que é o FUNEDES, que é uma decisão judicial transitada e julgada, que o governo tem que devolver para os municípios, né, há 2 anos e não devolveram, até agora não devolveram esses recursos. Né? Agora, nesta semana, na segunda-feira e ontem, terça-feira, né, o governo pagou o ICMS que estava atrasado e o FETAB que estava atrasado, mas na semana que vem já conversa novamente, porque né, já tem uma parcela do ICMS na semana que vem e já tem o FETAB do dia 10. Então essa é uma situação insustentável, não tem como mais os gestores cumprir com as suas obrigações se ele tem esses atrasos, não é atrasos pontuais ou de vez em quando, é um atraso constante. Né? Sabemos da dificuldade que o Estado vive, mas por outro lado, né, o cidadão mora no município, né, é lá que acontece as coisas, é lá que demanda as políticas públicas, a ação de governo, e quem faz isso são os prefeitos. A pessoa quando adoece, ele não quer saber se aquela enfermidade que ele tem, ou o exame que ele precisa fazer, ou a consulta, ou a cirurgia que ele precisa fazer, se é de média e alta complexidade, se é responsabilidade do governo do Estado, do governo federal, ele vai na prefeitura, ele procura o vereador, ele procura o prefeito, ele vai na Secretaria de Saúde. Né? Então todas as áreas, né, todas as áreas e todos os serviços públicos são ofertados nos municípios e pelas prefeituras, né, em parceria, né, com o governo do Estado, com o governo federal. Se o parceiro que tem o compromisso de repassar recursos constitucionais, né, porque o ICMS ele repassa depois que ele arrecada. E ele arrecada. O FETAB, ele arrecada. O FETAB ele passa para os municípios depois que ele arrecada. Os recursos da saúde, parte desses recursos vem do governo federal para ser repassado para os municípios e o governo do Estado fica com esses recursos e não repassa para os municípios. A MM, ela recentemente entrou com uma ação na Justiça para obrigar o Estado a repassar ao menos os recursos da saúde do ICMS, né? Em que situação que está essa questão, presidente? Veja bem, nós temos 3 ações contra o Estado. Né? Uma reclamando os recursos da saúde, um mandato de segurança, e estamos aguardando, né, a decisão do juiz. E é importante isso, já não tem mais como, nós não temos remédio já nas farmácias municipais, nós não temos como atender o cidadão
lá no município, porque não temos dinheiro, não temos recursos. Então nós entramos, né, com essa ação. Na área da saúde ainda não conseguimos ainda um resultado nem positivo nem negativo. Estamos aguardando a decisão do juiz. Temos uma outra ação que é o pagamento desse fundo, né? E temos a terceira ação que foi pedindo o pagamento, né, do ICMS e dos recursos do FETAB, né? Essa do ICMS e do recurso FETAB, o juiz entendeu que a MM não tinha legitimidade para isso. Nós estamos recorrendo a decisão porque no início desse governo, em 2015, a ProSoja tinha entrado com a ação suspendendo os repasses do FETAB para os municípios, e a MM entramos e derrubamos no Supremo Tribunal Federal essa decisão, né? E o Supremo Tribunal Federal não fez o questionamento se a MM, né, tinha legitimidade ou não, né? E agora um juiz aqui de primeira instância, aqui da capital, colocou que a MM não tem essa legitimidade. Mas já aconteceu isso, que nós fizemos essa ação e conseguimos êxito nessa ação. Então a gente vai estar recorrendo também dessa decisão. Nós estamos iniciando o período de chuvas no estado, né? E a gente sabe aí que há muitos municípios que ainda precisam de estrutura melhor nas estradas, pontes. Como é que está essa questão também desses municípios, principalmente? É uma outra situação difícil, né? Quando você atrasa os repasses do FETAB, isso significa que lá na ponta que a prefeitura não tem condições de fazer, né, a recuperação das estradas e das pontes em tempo hábil. Né? Isso cria um transtorno também na recuperação dessas estradas. E tem um outro agravante. Quando se aprovou a lei do FETAB, ficou definido no seu bojo, no seu contexto, que as pontes acima de 12 metros, né, seria de responsabilidade do governo estadual. Para isso ele ficou com 50% do FETAB do diesel, para que pudesse estar ajudando as prefeituras com óleo diesel para ajudar na recuperação das estradas, né, das estradas mais longas, aquelas estradas estaduais mais longas, e também que as pontes acima de 12 metros seriam de responsabilidade do governo do estado. Até hoje não foi construída uma ponte pelo governo do estado acima de 12 metros. Quem está bancando e fazendo isso são as prefeituras. Porque a ponte cai, tem problema, o produtor vai atrás do prefeito, o Ministério Público vai atrás do prefeito, os vereadores, é lógico que sofrem pressão, eles vão atrás do prefeito, a comunidade toda vai atrás do prefeito. E os prefeitos vêm a Cuiabá, procuram o governo do estado, a Secretaria de Infraestrutura, e ela coloca uma série de dificuldades para fazer essas pontes e termina os prefeitos tendo que fazer. Então a gente já percebeu que o secretário de infraestrutura, ele já sabe que os municípios vão fazer, porque ele não faz nenhum esforço para que essa situação pudesse ser resolvida. E ele, o Estado, né, fizesse a sua parte, que é recuperar e construir ponte acima de 12 metros. Né? Então, isso está sobrecarregando as prefeituras. Tem municípios que recebem, em média, R$70 mil de FETAB, e uma ponte de 40 metros, 50 metros, 3 meses de recebimento do FETAB. Então ele faz uma ponte dessa, fica 3 meses sem poder colocar óleo diesel no maquinário para poder fazer a recuperação das estradas. E esse dinheiro investido, as prefeituras, elas vão cobrar uma restituição aí do Estado? A orientação que nós estamos passando para os gestores, aí é uma orientação legal, né, já que está em lei que o compromisso de recuperar as pontes acima de 12 metros é do governo do estado, né, aí os municípios estão recuperando, nós estamos orientando os prefeitos de forma... Nós estamos no foco da legalidade, de que os municípios entrem com pedido de ressarcimento dos recursos que foram gastos naquelas pontes, porque o próprio Tribunal de Contas e o Ministério Público pode cobrar do gestor por que ele pegou recursos que é do município e aplicou numa ação que é do governo do estado. Tá? Então isso termina criando um imbróglio jurídico para as prefeituras. Nós já levamos isso ao conhecimento do governo, né, mas nada foi feito para que pudesse ter sido sanado essa situação. Então,
Isso também complica muito, né, quando o governo do estado não faz a sua obrigação e as prefeituras terminam fazendo, cria uma dificuldade financeira, porque ele tira de algum lugar para fazer aquela atividade que é do estado, e por outro lado cria uma fragidez técnica, administrativa e jurídica para os prefeitos. O senhor falou aí no início, né, afirmou que as prefeituras elas estão sofrendo essa dificuldade. Quantos por cento, por exemplo, dessas prefeituras que terão dificuldade em cumprir a lei de responsabilidade fiscal, em fechar folhas salariais, 13º, o senhor tem já essa estimativa? Olha, nós temos mais ou menos uns números aproximados, né? Nós acreditamos que se continuar esses atrasos, né, que verificamos aí nessas últimas semanas, em torno de 70% a 80% das prefeituras terão dificuldade de fechar as contas no final do ano com um equilíbrio financeiro e orçamentário. Né? É alto isso, né? Altíssimo, porque você não está recebendo os recursos, né? Vai chegar no meio de janeiro, você ficou com compromisso de pagamento, tem empenho, tem que pagar, mas você não recebeu o financeiro, você vai transferir para o outro ano, né? Você vai transferir dívidas, né? Vai deixar resto a pagar para o ano que vem. Né? Como foi o ano passado dos gestores que saíram, né? Os gestores que saíram no ano passado, como não ficaram sem receber quase um ano da área da saúde, de junho do ano passado, de junho a dezembro do ano passado, os gestores que saíram não receberam recursos da saúde, né, esses recursos não entraram no caixa e eles ficaram com déficit financeiro junto ao Tribunal de Contas. Está criando um problema seríssimo no Tribunal de Contas. Né? Porque eles não receberam. Então, esse ano, os novos gestores, já começando o ano, o primeiro ano, vai passar para o seu segundo ano, né, com déficit financeiro por conta dessa falta de recebimento dos recursos provenientes dos repasses do governo do estado. Né? Além de que, quando o governo do estado, pela sua dificuldade financeira, pela sua dificuldade de gestão, porque aí também tem a questão de gestão do governo do estado, né? Porque a crise é uma crise econômica, nacional, né? Uma crise política nacional, o ex-governador também deixou o estado em frangalho, mas também esse governo tem culpa, sim. Né? Ele não foi um bom gestor até agora. Né? Ele não tomou as medidas que deveriam ter sido tomadas no início do governo. Eu estou vendo grande parte dos prefeitos, já com 10 meses de gestão, já demitiram os secretários, reduziram secretarias, suspenderam as horas extras, suspenderam as diárias, diminuíram os cargos de DAS. Ontem mesmo um prefeito de Santa Cruz do Xingu, de 7 secretários, ele reduziu para 2 secretários, demitiu 70 DAS, né, reduziu o seu salário. Os comissionados, os comissionados, né? E tomou atitudes agora para poder enquadrar, ter um equilíbrio entre a receita e as despesas. Né? E o governo do estado não fez isso. Né? Agora, com a PEC do teto de gasto, está propondo aí congelar uma série de despesas, né? Então, mas já tem 2 anos e 10 meses de governo. Né? Então, veja bem, com essa crise, como o Estado de Mato Grosso, o governo federal, pela crise que está vivenciando, está ausente lá dos municípios, não está fazendo, por exemplo, na saúde, os hospitais regionais é um caos, né? Isso termina sobrecarregando os municípios. A estrada, quando deixa de fazer as pontes de 12 metros, acima de 12 metros, sobrecarrega os municípios. Né? Um PSF, quando nós recebemos do governo federal algo em torno de R$12.500 por mês para manter um PSF, ele custa 40 mil, sobrecarrega os municípios. Né? A transferência da responsabilidade para o município, porque o Estado está ausente lá na ponta. Né? E mais os atrasos vai levar a um desequilíbrio financeiro orçamentário estratosférico. Então, eu posso aqui afirmar com toda a convicção
que 90% dos municípios estão em dificuldade financeira. Bom, nós recebemos ontem o secretário-chefe da Casa Civil aqui na RedeTV, né, o Max Russi, falando um pouco aí dessas dificuldades do governo em fechar as suas contas, também atraso de repasse ao judiciário, houve aí também uma cobrança do Tribunal de Justiça para esse repasse, e aí o secretário ele falou que ele espera aí que essas questões sejam minimizadas com o repasse do FEX, que ele ainda tem a receber, recursos federais que ainda tem a receber. Como é que está essa negociação da AMM com o governo do estado, né? Com o secretário-chefe, com os parlamentares? O que vocês pretendem, para a gente finalizar aqui, de hoje em diante, né? Que eu sei que vocês estão aí se mobilizando e tal, mas o que tem assim de expectativa para esses dias? Veja bem, ontem nós fizemos uma reunião na IMM da diretoria e lá nós tomamos algumas atitudes. Né? A IMM continuará questionando de forma, na justiça os atrasos dos repasses. Também ficou acordado de que, após uma reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Max, feito um acordo de pagamento, de atualização dos atrasos e do pagamento em dias daqui para frente, qualquer descumprimento nós iríamos entrar com um impedimento do governador. Isso é uma decisão tomada na Assembleia, não é a decisão do Neurilan presidente, é uma decisão de Assembleia. Né? E após essa reunião, nós estivemos em reunião com o deputado Marcos, secretário-chefe da Casa Civil. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo, ontem à noite. Então nós abrimos agora, retomamos um diálogo com o governo. Né? Porque nós sempre procuramos diálogo, mas infelizmente também um dos grandes problemas que teve neste governo, espero que agora com o deputado Marcos seja diferente, foi a falta de diálogo, né? A falta de discussão com quem é o parceiro. O maior parceiro e o melhor parceiro que o governo do estado tem são as prefeituras, são os prefeitos. Por que ficar distante, ignorar os prefeitos? Ignorar-se no sentido da discussão. Discutiram-se a PEC de gastos, que falam que é extremamente importante para o estado e para os municípios, mas em nenhum momento chamaram o AMM para poder sentar na mesa, mostrar a positividade da PEC de gasto, a gente ajudar, inclusive, através da força política de cada prefeito, de estar mobilizando os seus deputados, né, para ajudar a aprovar. Se ela é interessante para o estado e para os municípios, por que nós vamos ficar ausentes dessa discussão? Nós queremos participar, mas nós somos convidados. Né? Então, nessa reunião, nós cobramos do secretário Max, né, que nós queremos contribuir com o governo, não só na execução daquilo que é de responsável do governo, que não faz, a gente tem que fazer. Mas nós queremos também estar discutindo, sentar à mesa. Discutiu a PEC do gasto com todos os poderes, 8, 10 meses aí exaustivamente discutindo, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia, Tribunal de Ministério Público. E quem é um dos principais aliados, né, são os municípios, nós não fomos convidados. Então o secretário Max foi informado da decisão que foi decidida na Assembleia da IMM, né? E aí nós fizemos um entendimento que até quarta-feira da semana que vem, né, daqui praticamente 8 dias, nós vamos ter uma outra reunião e ele vai apresentar uma proposta de um planejamento de atualização dos repasses, colocar em dias, para evitar que tenhamos que tomar uma medida mais enérgica, que é essa de pedir o afastamento do governador por improbidade administrativa, porque ele está deixando de repassar recursos constitucionais, questão do ICMS, está deixando de passar recursos previstos em lei. Né? O governador sabe muito bem, ele como legalista, que diz ser legalista, sabe muito bem que ele está cometendo um crime de improbidade administrativa. Nós não queremos, mas foi aprovado a Assembleia, entendeu? Mas a gente está ainda buscando esse entendimento e o secretário Max, a gente percebeu uma sinceridade uma verdade na sua expressão, no diálogo que tivemos com ele, e nós estamos aguardando que daqui para frente seja diferente.
nós não queremos voltar do passado, da forma como foi discutido o Estado até agora. Nós queremos ainda ajudar o governo a recuperar nesses meses que faltam, porque se é bom para o governo do Estado, é bom para os municípios. Até porque as prefeituras, elas estão praticamente em início de gestão, primeiro ano da gestão, e o ano que vem é o último ano de governo do Estado, é um ano muito difícil para todos, né? Um ano muito pequeno e curto, né? Pois é. Então, assim, a gente vai continuar acompanhando, agradecemos a sua presença, seus esclarecimentos aqui, a gente continua acompanhando essa situação, por aí, vai noticiando aqui no nosso site. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? E falar que o que nós queremos é o melhor para o Mato Grosso. Aqui não é questão pessoal do Neurilan, não é questão partidária, política, ideológica, não é nada disso. Eu represento uma entidade que tem um peso muito grande, porque são os 141 prefeitos, os 141 municípios, e tudo acontece no município. Né? Então, essa parceria tem que existir no sentido de construir um outro Estado. Aí estamos torcendo para isso, vamos trabalhar para isso. Eu acredito que ainda há tempo de recuperar o passado e construir um belo futuro. Ok, obrigada, presidente. Nós conversamos hoje com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, a AMM, Neurilan Fraga, falando da situação das prefeituras que estão aí sofrendo, amargando com a falta de repasses de recursos por parte do governo estadual e alguns também do governo federal. Segundo o presidente da AMM, 80% a 90% das prefeituras estão com dificuldades de conseguir aí fechar o ano com equilíbrio financeiro. Então, fica aqui essa entrevista com informações muito detalhadas, com valores, de repente, para você que acompanha a situação aí dos municípios. Vão continuar as negociações, ele afirmou aqui, né, já teve uma primeira reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, vai haver outra reunião, a busca aí pelo apoio dos deputados. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista, ela está disponível no site RD News, lá no RDTV, e também nos canais do YouTube e do Facebook. Até a próxima. Educação Legislativa em Movimento. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizou mais uma edição do projeto Educação Legislativa em Movimento. O objetivo é aproximar o cidadão do legislativo. Vamos acompanhar o que esses alunos estão aprendendo aqui hoje. O importante de um projeto como este é colaborar para que sejamos um cidadão de bem não só hoje, mas como amanhã também. Reforçou conceitos de democracia, de política que como jovem, como cidadã, eu preciso ter, além de conceitos de sustentabilidade pelas condições que o nosso planeta se encontra hoje. É super importante reduzir, reciclar, reutilizar. Eu aprendi a história da Assembleia, a história do Mato Grosso e a importância política para o Brasil. No evento, os estudantes assistiram palestras, realizaram atividades de educação ambiental e participaram com apresentações culturais. Mexeu com a comunidade, sim. E a gente sentiu que a adesão foi maior do que esperado. Assembleia Legislativa. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RDTV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. Assembleia em Movimento. Você sabe o que significa inclusão social? É o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Para promover a inclusão social, a Assembleia Legislativa passou a receber pessoas com síndrome de Down em seu quadro de servidores. Estou muito feliz que estou aqui trabalhando na Assembleia Legislativa. Faça também a sua parte. Você pode se surpreender. Assembleia Legislativa.